Porque Deus não pode governar onde a amargura governa. Deus não pode governar onde a ingratidão governa. Deus não pode governar onde a malícia governa. O título da nossa mensagem de hoje é: acima de tudo, guarde o seu coração. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. As coisas de Deus não demoram. Somos nós que demoramos para entender as coisas de Deus. Provérbios 4, a partir do versículo 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Uma vida saudável é uma vida que cresce. O crescimento é o normal, é o natural. Obviamente que quando nós estamos passando pelo processo do crescimento, existem as chamadas dores de crescimento. Quem aqui no período da adolescência sentiu as dores do crescimento? Levanta as mãos, por favor. Então vocês sabem do que eu estou falando. Mas por maiores que sejam elas, as dores do crescimento não têm o poder para impedir o crescimento. Quando algo não cresce, nós precisamos vasculhar, precisamos mexer e entender o porquê de não estar crescendo. A vida do justo, a Bíblia descreve como sendo a luz da alvorada. O sol ele vai nascendo, 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 ele vai subindo, 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 até que chegue ao seu ponto mais alto. O meio-dia, quando você olha para cima e não consegue olhar diretamente para o sol. Porém, essa não tem sido a realidade de muitos. Tem muitos que estão numa eterna escuridão. Não existe brilho. A vida de muitos não caminha, não sai do lugar. Muitos criam muitas expectativas e cada uma delas tem sido frustradas. E a pergunta que realmente importa é: por quê? Por que eu não estou crescendo como ser humano? Por que eu não estou crescendo nas mais diversas áreas possíveis na minha vida? Porque tudo está parado no mesmo lugar. Em alguns casos, eu diria que existem pessoas que poderiam dizer: na verdade, eu estou pior do que jamais eu estive. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Guarde-as. Coloca a mão no teu coração, diga isso, guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela com um olhar muito sério, porque essa conversa é séria. Diga isso a ela: acima de tudo, guarde o seu coração, porque a sua vida depende dele. Essa colocação acima de tudo, nós podemos entender ela como maior prioridade. Eu acredito que a maior disciplina espiritual de um homem
é guardar continuamente o seu coração. Quando nós falamos sobre coração, o seu coração será o lugar que o diabo mais vai atacar. Disparadamente, este é o lugar que ele vai tentar acertar em cheio. E por que isso? Justamente porque ele conhece a palavra e sabe que toda a sua vida depende do seu coração. Ele não vai precisar mexer no teu casamento se ele tiver o teu coração. Ele não vai precisar colocar você numa crise financeira se ele tiver o teu coração. Ele não vai precisar mexer em qualquer outra área da sua vida que seja, se ele tiver o seu coração. Guardar o coração acima de tudo significa priorizar a vigilância sobre o que você pensa, como você se sente e o que você escolhe, porque isso vai mudar, vai moldar toda a sua história de vida. Se você tiver aonde anotar, seja no seu caderno, seja no seu bloco de notas do celular, eu só vou permitir mexer no celular se ele estiver no silencioso, senão, deixa ele dentro da bolsa mesmo. Pegue aí, por favor, e anote a seguinte frase. Vamos juntos, repete isso comigo. Se Deus, mais forte, diga isso, se Deus não puder moldar o meu coração, Ele não poderá moldar a minha realidade. Se Ele não puder mudar o seu coração, Ele não vai poder mudar a sua realidade. Todo o processo de mudança na vida de um ser humano, ele acontece por camadas. Não tem como eu sair da primeira camada para a terceira, para a quarta, para a quinta. A primeira camada sempre será a nossa parte mais íntima. É o lugar que somente o Senhor tem acesso, que é o nosso coração. Segunda camada, família, finanças, saúde e todas as demais coisas. Tem pessoas querendo mudar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta camada da vida, mas ainda não entenderam que toda mudança parte do mesmo princípio, é de dentro para fora. Eu mudo dentro e todas as coisas ao meu redor vão sofrer mudanças. Por que você precisa entender de uma forma revelada e profunda a importância de desenvolvermos um coração alinhado para com Deus? Primeiro ponto, Deus não escolhe pessoas, Ele escolhe corações. Ele não escolhe seres humanos, não é por aparência. Deus escolhe corações. E por que isso? Justamente porque o coração, ele revela a nossa verdade no íntimo. Deus vê o que você faz, como também Deus vê o porquê você está fazendo. Você não é o que você diz ser. Você é aquilo que Deus encontra no seu coração. A sua verdade no íntimo, ela está diretamente ligada a como vai ser o seu futuro, como serão os seus dias. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. A qualidade do meu coração definirá a qualidade da minha vida. Quanto melhor, quanto maior o seu coração for, quanto mais puro ele for, maior será a sua qualidade de vida. E eu não estou falando de questões relacionadas a bens materiais, simplesmente. Eu estou falando de ter paz. Eu estou falando de ter alegria. Existe um texto na Bíblia que diz que quem guarda a língua, guarda das angústias a sua alma. Toda língua peçonhenta, toda língua ferina, toda língua que tem como hábito reclamação, crítica, ofensas, a boca só revela a nossa verdade no íntimo. Na verdade, o coração
é um coração peçonhento. O coração é um coração que carrega um veneno muito grande. Se eu não tiver muito controle, se eu não tiver um zelo, uma atenção muito grande para com aquilo que acontece dentro de mim, não importa o que eu faça fora, não vou sair do lugar. O meu desejo, ele pode ser o melhor, mas se as minhas intenções não forem as melhores, esquece. A Bíblia diz que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Por que eu trabalho constantemente para ser uma pessoa extremamente leve? Porque eu sei que eu sou humano e eu vou pisar muitas vezes na bola ao longo da vida. Então eu quero plantar o máximo de misericórdia, paciência e bondade possível, porque eu sei que em algum momento eu posso precisar. Porém, muitas vezes nós enxergamos o que as pessoas fazem, falam, como elas se portam, com a pior ótica, com a pior lente possível. Mas quando muitas vezes nós fazemos algo pior, a lente é cor-de-rosa. É uma lente diferente. Para o outro, é um peso, é uma medida, nós tratamos de uma determinada forma. Por outro lado, quando se trata de nós trabalhamos para tirar o máximo de peso possível. Se a mudança ela não começa pelo coração, essa mudança nunca será uma mudança sólida. Primeiro nós estabelecemos aqui dentro e depois nós vamos ver todas as coisas acompanhando o ritmo do nosso coração. O coração é o ponto de encontro entre o homem e Deus. É onde se estabelece a fé, o arrependimento, o amor, a obediência, a adoração verdadeira. É no coração que se estabelece a misericórdia. Isso quer dizer que se o Senhor, Ele não busca o que nós temos a oferecer, mas sim um coração quebrantado ao extremo, nós precisamos trabalhar essa parte da nossa vida com uma diligência muito grande. Olha, tem pessoas que já vasculharam em tudo quanto que é tipo de lugar. Tem pessoas procurando o porquê de tantos problemas nas finanças, tem pessoas tentando entender o porquê da empresa não está caminhando, tem pessoas que não conseguem encontrar os motivos do porquê o relacionamento não está dando certo, a família está de mal a pior, não conseguem encontrar, por mais que façam inúmeros exames, o porquê da enfermidade, porquê da necessidade constante de ter que tomar medicamento, de ser internado. Em muitos casos, muitas vezes, o coração do problema, na verdade, é o problema de coração. Em muitos casos, a origem do problema, o coração do problema, é justamente o problema de coração. O nosso coração, ele tem o poder para abrir portas, como também tem poder para fechá-las. O nosso coração traz fluidez, como também ele tem o poder para trazer uma amarração sem igual. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Coração fechado hoje, porta fechada amanhã. Coração fechado hoje, porta fechada amanhã. Só porque nós consideramos algumas coisas pequenas, não quer dizer que sejam insignificantes para o mundo espiritual. O coração é a terra mais fértil que existe. Tudo que você plantar nele vai germinar, tudo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós plantamos ou permitimos que seja plantado em nossos corações. Por isso eu preciso escolher muito bem como eu vou falar, como eu vou me portar, com quem eu vou andar. Convivência não é simplesmente convivência. Não é porque uma pessoa te faz sorrir que ela seja boa para o seu futuro. Convivência é uma transferência involuntária. Ande com 6 idiotas
e você será o próximo. Ande com os 6 sábios e você será o próximo. Ande com um grupo de amargurados, você será o próximo. Ande com um grupo de pessoas que sorriem sem motivo algum, e você será o próximo a experimentar dessa grande alegria. No versículo 24 diz assim: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Olhe sempre para frente. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Quem não olha para frente, fica para trás. Quem não olha para frente, fica para trás. Tem um texto na Bíblia que eu amo, que diz assim: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem profundidade, nem altura, nem o presente, nem o futuro, nada em toda a criação tem o poder para nos afastar do amor ao Senhor. Mas pensando uma parte desse versículo, nem o presente, nem o futuro. Perceba que a Bíblia não considera o passado um desafio na vida do ser humano. A Bíblia não considera o passado um problema na vida do ser humano. Mas na prática, quando nós vamos conversar com as pessoas, o passado tem um poder sobre a vida delas de uma tal forma que o passado tem alterado por completo os posicionamentos que ela deveria estar tendo no presente, e dessa forma está trazendo um futuro de dor, de grande sofrimento, de grande humilhação. Gente, por pior que tenha sido as suas experiências no passado, se você não se cura dele, se você não se liberta dele, por mais desafiador que seja, ele vai ter influência sobre os seus resultados. Quem aqui já foi injustiçado? Levanta as mãos, por favor. Quem já foi caluniado? Levanta as mãos, por favor. Quem já ficou sabendo que levantaram mentiras a teu respeito, criticando, ofendendo, te colocando num nível muito baixo em algum momento da vida? Levanta as mãos, por favor. Quem já foi machucado por alguém que você tinha uma consideração, um amor muito grande por essa pessoa? Levanta as mãos, por favor. Eu tenho uma boa notícia para você. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Está todo mundo no mesmo barco. Nós temos 2 opções. Ou nós nos colocamos dentro de um saco de amargura, adoro essas palavras com R, né? E travamos por completo a nossa vida, ou nós damos um propósito para as experiências negativas que nós vivemos ao longo da vida e começamos a curar pessoas e começamos a construir uma grande vida. Gente, da minha 5ª série ao meu 3º colegial, eu fui chamado de ladrão, de filho de ladrão. Meu pai foi chamado de pedófilo, eu fui chamado de pedófilo porque eu era da igreja e no passado tinha muito daquele histórico de padre abusando de criança. E eu não estou falando de pessoas pontuais, não, eu estou falando de uma escola me zoando. Eu estou falando de pessoas, por exemplo, jovens, crianças, na cantina da escola, 30, 40 pessoas reunidas. Eu tirar uma incrível nota de R$5 para comprar um salgado e uma poti. E os jovens começarem a dizer assim: o dízimo está alto, hein? Aí todo mundo começa a rir. Eu falo assim porque está superado, mas eu já chorei muito por isso. Isso já teve muito poder sobre a minha vida. O que, quando criança, entra como bullying, no futuro se transforma em traumas, bloqueio de resultados. Se você não se liberta, isso pode te escravizar eternamente. Eu consegui romper de fato com esse sentimento com 23 anos de idade. Ao meu ver, eu ainda demorei. E quem tem 35, 45, 55, 60 anos, 70 anos e continua se lembrando daquelas experiências terríveis e aquilo continua a ter controle sobre você? E a dificuldade de muitos em liberar o perdão? Quem aqui é cristão? Levanta as mãos, por favor. E não tem cristão aqui dentro?
Não, então você está no lugar certo, você vai se converter hoje. Se você se torna um cristão, perdão não é uma opção, perdão é uma obrigação. Você tem que perdoar. A Bíblia fala que um dos pecados que não tem perdão é a falta do perdão. E perdão não tem nada a ver com esquecimento, perdoar não vai te fazer esquecer. O perdão tem a ver com aquele sentimento não ter mais controle sobre a sua vida. Mas eu não consigo perdoar, por isso que nós precisamos nos aproximar mais e mais de Deus. Porque tem coisas que de fato é muito difícil. São muito difíceis. Tem coisas que para apagar da memória, para tentar apagar aqui das tábuas do coração, é muito difícil. Mas é aí que está, Deus alcança em lugares que nós não conseguimos alcançar. Deus é o médico dos médicos, Ele nos cura de tudo quanto que é tipo de enfermidade, do corpo, da alma, do espírito, de absolutamente tudo. Mas se eu não me colocar, no mínimo, no caminho do rompimento, desejando, eu tenho que desejar, mas não é desejar de boca. Eu tenho que perseguir isso com a força da minha alma. Se eu me coloco no caminho do desejo e começo a agir em função daquele desejo, o meu desejo é romper, perdoar, romper, é só questão de tempo. Tem batalhas que do dia para o outro nós podemos vencer? Sim. Mas tem algumas que talvez demorem um pouquinho mais. Mas se eu vou viver escravo dessa dor, está diretamente ligado ao que eu vou escolher fazer a partir de agora. Benefício da dúvida. Gente, seja um viciado em dar o benefício da dúvida. Se de fato não vier uma informação que confirme que é verdade, algo que chegou até você, dê o benefício da dúvida. Mesmo que a pessoa tenha um histórico negativo, dê o benefício da dúvida. Pode reparar, dependendo da pessoa, quando chega a informação até você, tua reação é essa aqui, ó. O fulano não me surpreende. Não, muito pelo contrário. E eu falo mais, se chega até você que a informação é verdadeira de fato, você não vai ser mais um a querer pesar a vida de uma pessoa. Você não vai ser aquele que vai, nossa, eu não acredito que ele fez isso. Traga alívio. Chega nessa pessoa falando, cara, você fez uma bela de uma... Mas eu também já fiz. E eu consegui vencer. Muitas vezes eu vejo pessoas terminando de afundar, de tirar o resto de dignidade e alegria de outras pessoas, quando na verdade, quando você vê alguém aflito, mesmo um inimigo, mesmo alguém que trabalhou contra você, você tem que trabalhar para ajudar essa pessoa, trazer alívio para essa pessoa. Se alguém age com desrespeito com você, dê a melhor resposta que você pode dar a essa pessoa. Sabe qual que é a maior vingança contra o seu inimigo? Você não se tornar como ele. A maior derrota que você pode sofrer para o seu inimigo é quando você começa a trocar chumbo. Você se torna igual a ele. Você fala como ele. Você cutuca ele também. Você agride ele também. Você ofende ele também. Você critica ele também. Não faça dessa forma. Quando a conversa chegar até você, ela precisa morrer em você. Constrange as pessoas. Você está com um problema com o fulano de tal, vai se acertar com o fulano de tal. Mas não vem com o propósito de alimentar, piorar, não participe daquela conversa ativamente, trazendo mais peso para aquele contexto. Essa semana que passou, eu fiquei super feliz. Olha como o tempo todo nós estamos sendo observados, né? Nós atendemos uma pessoa
E essa pessoa falou que o que incentivou ela a vir para a igreja foi a conduta de uma pessoa que é daqui da igreja, perto dela. Essa pessoa disse assim, eu fui observando a vida dela e isso foi me inspirando. Eu vi que ela está tendo resultados em todas as áreas da vida, ela está leve, ela está tranquila, e uma coisa que me impactou, quando eu chegava para ela para falar mal de alguém, ela virava as costas e começava a se afastar. Exemplos como cada um desses que eu fui dando agora, é o que faz com que nós venhamos desenvolver um coração segundo o coração de Deus. O que o Senhor deseja? Um povo misericordioso, um povo de coração quebrantado, um povo que vai tratar as pessoas com muito amor e carinho, um grupo de pessoas que não importa qual seja o contexto, você vai ser bom para com aquela pessoa. Porque quando você está plantando algo na vida de alguém, não se iluda, a colheita vem para você. Tem pessoas que hoje estão sendo oprimidas, esmagadas, dilaceradas, porque no passado plantaram isso na vida de muitos. Quando você fala do filho de alguém, vão falar do seu filho. Sabe uma coisa que não é com uma frequência muito alta que eu faço, porque eu tenho as minhas responsabilidades aqui durante o culto. Mas uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tenho a oportunidade de fazer, é contribuir, colaborar na escolinha. Dar aula na escolinha. Sabe por quê? Porque eu vou ter filhos. Eu quero plantar muita coisa boa nos filhos de vocês, porque depois eu quero que vocês plantem coisa boa na vida dos meus filhos. Eu quero tratar crianças com amor e carinho, porque quando chegarem as minhas crianças, eu quero que elas sejam tratadas com amor e carinho. Eu quero ser um líder que traz leveza, porque se não for dessa forma, eu posso ser liderado por uma pessoa que só pesa a minha vida. Tem muitas pessoas que entenderam que ela não precisa de mais uma oração, ela precisa de uma troca de coração. Tem pessoas que não entenderam que não importa, você pode fazer 30 dias seguidos de jejum. Você pode ficar 30 dias sem comer o que você mais gosta. O que vocês gostam de comer? Vou falar meu top 3 aqui. Estrogonofe, filé parmegiana e macarrão. Você pode ficar 30 dias inteiros fazendo aquele jejum que vai matar a tua carne, sem colocar um estrogonofe na boca. Se o teu coração não estiver alinhado com o do Senhor, se o teu coração não estiver puro, não vai servir de nada. Você sabia que quando você está fazendo uma oração, Deus ele não simplesmente responde orações, ele responde corações. É o primeiro lugar que ele vai olhar. O teu porquê tem uma relevância muito grande para o Senhor. Você pode querer a coisa certa, mas se for pelo motivo errado, o Senhor não vai poder te entregar. Porque o que consolida, o que estabelece resultados em nossas vidas são os nossos porquês. Não é propriamente o que você pede. É o porquê que vai definir como será o seu amanhã. Então eu vejo muitas pessoas pedindo algumas coisas para provar para outras pessoas que elas são capazes. Você vai quebrar a cara, você não vai receber. Eu vejo pessoas querendo vencer em áreas específicas da vida, só para poder jogar na cara de pai, de mãe, ou do fulano de tal, que venceu. Isso não é vitória. Isso não é vitória. E Deus não te entregará aquilo que você mais deseja. Gente, o coração ele é uma ferramenta poderosa. O coração pode ser um turbo que vai acelerar a sua vida, ou ele pode ser uma âncora que vai estacionar toda a sua vida. Tem muitas pessoas vivendo o mesmo ano há muitos anos por conta do coração. Tem muitas pessoas vivendo um pouco mais do mesmo por conta do coração.
não conseguem alinhar o coração com os princípios e valores do reino. Seja misericordioso, seja educado. Mesmo que estejam te prejudicando, abençoe a vida dessa pessoa. Até porque, preste muita atenção no que eu vou dizer. Mesmo que você esteja com total razão, mesmo que você esteja certo, num conflito de interesses, mesmo que de fato alguém tenha te arrebentado, prejudicado você, enganado você, feito de tudo com você, você pode estar certo. Se o teu coração contamina, você já saiu no prejuízo. Sabe aquela expressão? Quando alguém está certo e aí ela faz algo, aí você fala assim, pô, não, mas desse jeito você vai perder tua razão. Olhando do ponto de vista espiritual, o coração nos faz perder a razão. Nós podemos estar certos, mas se o coração estiver errado, esquece. Nós podemos ter a verdade ao nosso lado, mas se nós temos um coração vingativo, gente, deixa eu dizer algo. Existem algumas coisas que acabam passando pela nossa mente, que acabam contribuindo, por exemplo, para que a gente não libere o perdão para algumas pessoas. Primeiro ponto. Muitas vezes nós não queremos que a pessoa de alguma forma sofra alguma impunidade. Liberar perdão para ela não torna ela impune por conta daquilo que ela fez. Muito pelo contrário. Se ela foi injusta, ela vai colher. Mas isso não cabe a você definir. Segundo ponto. Deus só vai colocar as mãos em uma situação se você não colocar as mãos na situação. A autojustiça, ela não é eficaz. A justiça com as próprias mãos, ela não é eficaz. Vocês se lembram da história de Jacó, no período em que ele trabalhou para Labão? Quem se lembra dessa história? Levanta as mãos. Resumindo em 10 segundos. Jacó estava brigado com Esaú, ele foi para a casa de Labão, ele começou a trabalhar lá, ele começou a trabalhar primeiro pelas mulheres e assim por diante, aí chegou o momento que ele começou a trabalhando pelo financeiro dele. Labão malandramente enganou ele várias vezes. O Senhor vira para Jacó e diz assim: eu tirei tudo das mãos de Labão, porque eu vi o que ele fez com você. O que isso nos ensina? Gente, se alguém toca na menina dos olhos do Senhor, se ele mexe com algum de vocês, ele não vai deixar barato. Ele é pai. Ele nos ama. Mas o Senhor só pôde abençoar Jacó porque Jacó não pôs as mãos. Se ele tivesse colocado as mãos, o Senhor não poderia fazer. Quando o espírito de vingança toma o meu coração, eu quero que a pessoa pague. Ela tem que morrer. As chances de Deus colocar as mãos é zero. Convenhamos, eu não tô falando que é fácil, tá? Tem alguns aí que de vez em quando dá vontade de matar mesmo. Faz parte. Quem conhece alguém aqui que você gostaria de dar uma esganadinha nela, bem de leve, na hora que o senhor estivesse de costas? Levanta as mãos, por favor. Ô senhor, virou as costas, ó. Fiz nada. Se eu não me lembro, eu não fiz. Nós somos seres humanos, obviamente. Nós não temos sangue de barata. Tem hora que dá vontade mesmo. Mas ter vontade não é o problema. Mas a vontade de se transformar numa ferida aberta no seu coração, isso é um problemão que você está carregando para a vida. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Aqui nós vemos 3 formas importantes de guardarmos os nossos corações. Cuidado com a sua boca, cuidado com o seu olhar
E fique muito atento por onde você anda. Dependendo das companhias, a melhor forma de você guardar o seu coração é se afastando delas. Porque dependendo do que é falado perto de você, pode ser que de imediato não gere nada de muito expressivo dentro de você. Talvez não gere nada. Mas você ouve hoje, você ouve amanhã, você ouve depois de amanhã, você ouve 7 dias seguidos, você ouve, e aí pega você naquele dia em que você já está mais vulnerável, aquele dia que você já acordou, se levantou, bateu com a ponta do dedão no pé da cama, já te deu aquela raiva, você foi preparar teu ovo, o ovo caiu no chão, você já não está bem. Dependendo do que é falado perto de você, isso entra, toma o teu coração, e aí você começa a partilhar da mesma ferida, dos mesmos sentimentos da pessoa que está ao seu redor. Tem companhias que, olha, não tem como, nós precisamos abandonar. Segunda-feira, o Guilherme ainda falou muito sobre isso, sobre o desapego. Como nós somos seres emocionais, a gente tem uma tendência a se apegar a muita coisa. A gente se apega à rotina, se apega a pessoas, a gente se apega a ambientes, tudo isso aí. Mas a partir do momento que você quer viver uma mudança, o desapego precisa fazer parte da sua vida. Eu lembro de N pessoas me perguntarem assim, minha vida está assim, 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 aí ela pergunta, você acha que é possível viver uma grande reviravolta? Viver uma grande mudança? A minha resposta para essa pessoa foi, depende. Ela falou, depende do quê? Depende do quanto você é apegado aos seus hábitos, estilo de vida, companhias, a forma como você fala. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Quem pouco deixa, pouco ganha. As pessoas que estiverem mais dispostas a deixar algumas coisas para trás, são as pessoas que vão ganhar mais coisas ao longo da vida. Vão crescer em poder, em autoridade, em resultados. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Pequenos desvios geram grandes acidentes. Pequenos desvios geram grandes acidentes. Não importa o quanto eu esteja alinhado. Virei só um titiquinho assim, eu já vou para a direção errada. Eu vou chocar com alguma coisa. Eu vou me acidentar. Lúcifer caiu porque trocou a sua dependência humilde pela autossuficiência orgulhosa. Olha o que diz aqui no livro de Isaías 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Você que dizia, no seu coração, aonde que começou o pecado de Lúcifer? Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, ó o orgulho falando muito alto. Serei como o Altíssimo. Aqui foi o ápice de uma escolha muito idiota. Lúcifer foi um anjo de luz. Porém, quando o sentimento errado governou o seu coração, ele foi atirado na terra. Ele perdeu o seu posto. Um coração errado te faz perder o seu posto. Te faz perder sua família. Pode te levar a sofrer grandes e grandes prejuízos.
Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Se o teu coração está cheio de amargura, ressentimento, orgulho, vaidade, desejo de vingança, malícia, ingratidão, então com toda certeza ele estará vazio de Deus. Porque Deus não pode governar onde a amargura governa. Deus não pode governar onde a ingratidão governa. Deus não pode governar onde a malícia governa. Não se iludem em dizer, Deus é por mim, Ele me conhece. Se os seus sentimentos forem esses, Deus não é por você. Ele não vai te acompanhar. 1 Samuel 16, versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como homem. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência. O que está escrito na sequência? Ao contrário do que muitos acreditam, humildade não é condição financeira, humildade é uma condição do coração. O Senhor, Ele valoriza muito mais o coração do que a condição que você possui. Ele valoriza muito mais o coração do que a aparência. Ele valoriza muito mais o coração do que a sua performance. Ele valoriza muito mais o que existe dentro do que você tem aqui fora para oferecer. Gente, a única coisa capaz de fazer Deus mudar de ideia, biblicamente falando, é um coração quebrantado. Ele gosta de um coração quebrantado. Muitas vezes, por detrás de uma pessoa que nós julgamos ser arrogante, orgulhosa, porque é a nossa ótica, as coisas estão caminhando para ela de uma forma mais expressiva, porque no fundo ela tem um coração que agrada a Deus. Tem coisas que eu não compreendo porque eu não vejo, mas a resposta está dentro. Tem pessoas que vivem algumas coisas que quando outras param para olhar, analisar, falam, caramba, mas não faz sentido. Ela está no mesmo lugar, a gente faz as mesmas coisas, a gente ouve as mesmas coisas, temos as mesmas oportunidades, porque o resultado é diferente. Porque cada pessoa processa a informação do jeito que o seu coração está preparado para processar. É o famoso, o teu copo pode ser meio vazio, como pode ser meio cheio. A Catarina, ela citou um exemplo, na verdade a meu respeito hoje na reunião das 9, ela fala que pode ser trazido o pior contexto para mim, a informação mais pesada e tal, e ela fala que eu sou capaz de dizer assim, às vezes aquela pessoa agiu daquele jeito que ela estava com uma baita de uma dor de barriga e não estava conseguindo segurar. Mas é porque é como eu quero processar as coisas. Quem vive esperando o pior das pessoas, acaba colhendo o pior ao longo de uma vida. Então eu prefiro muito mais esperar o melhor. Se a pessoa passou por mim e não me cumprimentou, lá, começou a crescer, está arrogante. Não, às vezes a pessoa estava com a mente ocupada. Não necessariamente. O fulano não frequenta mais a minha casa, o fulano não sei o quê, não sei o quê. Talvez alguma coisa aconteceu lá no íntimo dele, na particularidade, que ele está precisando trabalhar, precisa resolver. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas a este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos,
Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Quem se lembra dessa história? Levanta as mãos, por favor. Tá, então não precisa explicar. Todos os filhos foram convidados para aquele evento muito especial. Gente, naquela época, Samuel era a pessoa mais importante da nação. Era como se você estivesse recebendo o presidente da nação na sua casa. Era um marco, era um momento único. Davi não foi convidado para este momento. E você pensa que você me engana? Eu sei que você já ficou chateado porque não te chamaram para a festa de aniversário. Em algum momento eu sei que você ficou. Olha como que são as coisas. Davi não foi convidado para aquela ocasião tão especial. Vamos juntos, diga isso: rejeição. Todos os seus irmãos foram chamados, menos ele. Diga isso comigo: acepção. Davi não foi considerado apto para aquele momento. Vamos juntos, diga isso: tratado como inferior. Se você sofre rejeição, se em algum momento você percebe que estão fazendo acepção de você, se você é tratado muitas vezes como algo menor, se a pessoa te humilha, ela pisa em você, não te considera apta, isso mexe com você. Isso te incomoda. Porém, qual que é o grande problema disso? Por muito menos, muitos no lugar de Davi não teriam entrado naquela casa naquele dia. É o famoso: eu não recebi o convite, agora eu não vou mais. Não quero. Se você não me quis assim, você não vai me ter assim. Não vou. É birra, é imaturidade. Entra naquela zona de vitimismo. Não vou entrar. Mas olha como são as coisas. Se Davi não entra naquela casa, a história dele não teria sido mudada. Tem pessoas que não entenderam que no lugar da humilhação, da vergonha, no lugar onde foram injustiçados, porque não deram a resposta certa naquele momento, que era um portal de mudança, de transformação, por conta disso você ainda não conseguiu viver uma grande virada. Se o sentimento fala mais alto, ele não ia receber a unção que mudou a vida dele. Ao contrário do que muitos pensam, a maior batalha de um homem não é contra Golias. Gente, é fácil querer bater em alguém que quer fazer mal para nós. Difícil é lidar com as emoções quando elas começam a aflorar dentro de nós. A maior batalha de Davi não foi ter que derrubar Golias com uma pedrinha pequena. Golias estava afrontando. Golias estava lá com o propósito de escravizar todo o povo de Israel. O difícil, muitas vezes, é eu entrar no lugar aonde, de dentro desse lugar, eu só esperava que saísse amor, reconhecimento. Quem aqui já sofreu por não se sentir reconhecido o suficiente por alguém? Levanta as mãos com muita humildade, porque você está na igreja. É uma droga não ser reconhecido, né? Se sentimentos como esse criam raízes na sua vida, às vezes aquele lugar improvável que traria uma transformação completa para você, acaba sendo uma oportunidade perdida, desperdiçada. O seu maior inimigo não é Golias, ele é o medo, o rancor, mágoa, ressentimento, inveja, orgulho, arrogância, vitimismo. Não tem como você ser vencedor e vitimista ao mesmo tempo. Você será um ou você será outro. Sabe qual que é a única recompensa que o vitimista tem ao longo da vida? Alguém sabe me dizer? Alguém quer dar um chute? Alguém quer responder só para não ficar no vácuo? O vitimista ele só tem uma recompensa: atenção. Ai, tadinho dele. Essa é a recompensa do vitimista.
Meu Deus, o mundo está te tratando tão mal. Todos os demônios da terra conspiram contra você. O vitimista, ele foca no acontecimento e não no posicionamento. O vencedor, muitas vezes, ele ignora o acontecimento porque ele está focado demais no posicionamento, no que ele tem que fazer. Nós já falamos isso e eu acho que você tem de decor já. 90% das coisas contra 10% das coisas. 10% se trata do que acontece com você e os outros 90% é de como você vai reagir. É a reação, é a resposta. É como você vai se portar, é como você vai se posicionar. Davi poderia ter crescido um homem extremamente feridaço. Feridos ferem. Feridos formam outros feridos. Na verdade, feridos não formam, feridos deformam. Feridos criam uma nova geração de mais feridos. Deus ele não pode fazer muita coisa para uma pessoa que não quer a cicatrização das suas feridas. Você tem que querer, você tem que buscar isso. Tá bom, as injustiças acontecem? Acontecem. Mas por que ficar apegado a isso ao longo de toda uma vida? Sendo que muitas vezes é como a própria história de Ana. No lugar onde ela foi humilhada pelo pastor da igreja da época, ela recebeu a maior bênção da vida dela. Eu sempre falo isso para as pessoas quando eu vou atender elas. Quando ela vem e compartilha uma tragédia, eu falo, dá a resposta certa. Talvez é desse lugar que vai sair a bênção que você está buscando há não sei quanto tempo. É desse lugar. Quem aqui lembra do tempo de escola? Levanta as mãos, por favor. Quem aqui gostou do tempo de escola? Levanta as mãos, por favor. Eu não preciso nem dizer que eu não gostei, né? Hoje ainda, eu estava ali no corredor, tinham 3 jovens mexendo com a abençoada da matemática, nunca vi aquilo. Nossa, detesto matemática. E o pior é quando começaram a tacar a letra lá na matemática, aí é português com matemática, já... E aí as jovens me perguntaram, que matéria você mais gostava? Falava do intervalo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas por que eu estou citando o exemplo da escola? Quem aqui já pegou aquelas recuperação das braba? Levanta as mãos, por favor. Eu ia brincar, eu falei, é tudo burro, mas eu estou falando de curar ferida, eu não posso abrir uma ferida aí agora, né? Eu também. Eu me lembro de um ano, gente, que eu peguei o famoso exame final. Nossa, eu tive que passar quase que o Natal com a minha professora. Era dia 23, a gente estava comendo um Chester junto lá, fazendo prova. Tanto escola quanto faculdade, tem um período, ou melhor, ao longo de todo o período, tudo que você pergunta para o professor, o que ele faz? O quê? Nossa, meu Deus. Ele responde, fala isso, ele responde. É isso aí, vocês estão traumatizados com a escola. Qual que é o único momento da escola ou faculdade que o professor não responde nada? Por que ele não responde? Quer saber se você estudou, quer saber se você sabe. Dependendo do momento que você estiver vivendo ao longo da vida, o nosso professor, ele vai se calar. Porque tudo que ele tinha para falar, ele falou. Tudo que ele tinha para ensinar, ele ensinou. Agora ele quer ver se você aprendeu. E qual que é o problema do não aprendizado? Lições que não são aprendidas serão repetidas.
Tem pessoas que continuam a ser injustiçadas porque não aprenderam a lidar com a injustiça. Tem pessoas que continuam a sofrer com experiências porque não aprenderam como lidar com aquilo. E por amor a nós, o Senhor permite muitas coisas com o propósito de nos fortalecer, de nos tirar daquele lugar mais baixo. Porque Deus está trabalhando para formar um povo forte. Deus está trabalhando para formar um povo maduro, um povo seguro. Um povo que não se ofende facilmente. Olha, eu não sou a favor. Óbvio que eu não sou a favor de bullying. Mas eu me lembro do tempo de escola, parece que antigamente as pessoas aguentavam muito mais um bullying do que nos dias de hoje. Hoje, dependendo, você não faz nada, você é preso. A sociedade está sendo fragilizada. Se você está vestido de preto, aí já é porque você tem preconceito com o branco. Se você usa branco, é porque você é racista. Se você não sei o quê. Não, gente. Purifique o coração. Ela pode entrar da pior forma, mas ela precisa sair da melhor forma possível. Pode entrar rasgando, mas tem que sair macio. Tem que sair leve. Quem aqui gosta de conviver com pessoas leves? Levanta as mãos, por favor. Gente, é um privilégio você viver com quem é leve. Gente, é uma delícia viver com quem é leve. Eu confesso que a única coisa que eu tenho uma paciência mais curta é com gente pesada. Nossa, me dá uma estressada. Você vê alguém pesado do meu lado, você vai reconhecer os sinais. Eu vou estar aqui assim, a mãozinha. Leveza é uma decisão. Leveza é uma escolha. Leveza precisa te acompanhar em todos os momentos da sua vida. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, vamos juntos, diga isso comigo por favor. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E tudo mudou. O Senhor não tinha rejeitado as pessoas que foram apresentadas antes. Ele tinha rejeitado os corações que tinham sido apresentados a eles antes. Se te falta algo do gênero, seja sincero. Meu pai, me ajuda. Eu te peço ajuda. Eu não quero enxergar o pior nas pessoas. Eu não quero sempre ter a pior perspectiva possível. Sabe por quê? As pessoas sempre vão ter características boas e ruins. Você quer ver um exemplo? Quer ver uma experiência que eu vivi com a Catarine? Ela está aí? Ela não está? Deixa ela onde ela estiver, então. Deixa ela lá. Catarine fala que, eu já compartilhei, isso aí não é segredo, ela fala que eu sou um pouco bagunceiro. Para mim isso é calúnia e difamação, não sou. Ela fala que eu adoro deixar meus tênis, é um em cada cômodo da casa, a casa não pode ficar vazia. Mas quer ver um negócio que deixa a Catarine? Toalha molhada em cima da cama. Nossa. Mulheres, vocês gostam? Tem alguém que tem um marido igual eu? Levanta as mãos aí, deixa eu ver. Deixa a toalhinha na cama. Aí, tamo junto. Quando ela viu aquilo, ô amor, tá falando o quanto você é linda. Você é maravilhosa.
Depois eu vou te dar um presente, tá? Quando ela viu, e aqui ela tá para confirmar, né? Amor, vem cá, conta você. Não vou me complicar, conta você. Você já sabe o que eu vou falar, né? Então, compartilhe aí. Boa noite, gente. Foi o seguinte, o Vitor é uma pessoa muito organizada, né? Ele não deixa o sapato jogado, roupa jogada, nem nada do tipo. Não. Eu estava fazendo o sermão para um culto, e aí, assim que eu finalizei, que eu fui levantar para me organizar, a toalha estava não molhada, mas ensopada em cima da cama. Aí eu peguei a toalha, falei assim, eu vou ficar quieta. Aí peguei e tal, enquanto estava saindo, tinha alguns pares de sapatos, sabe? Vários pares de sapatos. Aí eu tropecei. Aí eu já abri a porta, brava, eu já ia falar, né? O sapato tá jogado, a toalha tá aqui, você precisa me ajudar e tal. E tinha o café da manhã pronto, em cima da mesa. Aí eu olhei o café e falei assim, eu acho que dá para eu focar na qualidade e não olhar tanto para o defeito. Acho que dá para eu priorizar as coisas positivas e não pesar tanto o que ele fez, o que ele deixou de fazer, na verdade. Lição. Conheça o seu adversário. Obrigado, amor. Uma salva de palmas para a Catarine. Não, na verdade a lição não é essa, tá? A lição é, gente, se você procurar os pontos negativos de uma pessoa, você vai encontrar mais do que você está procurando. Se eu tiver que procurar alguma coisa, se eu tiver que colocar debaixo do holofote em evidência, coloque aquilo que é bom. Destaque aquilo que vale a pena. Destaque aquilo que vai, de alguma forma, contribuir para que aquele momento continue bom. Homens, não tem erro. Faça um belo café da manhã. Se coloquem de pé, todos, por favor. Primeira Samuel 13, versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Atos 13, 22 diz assim, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes a Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Homem, segundo o meu coração. E ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus, ele não tem problema com trocas. Não importa o quanto ele ame você, o quanto ele queira o seu bem. Se ele tiver que procurar alguém para ocupar o seu lugar, ele vai procurar. Eu poderia discorrer a história de José. Com toda certeza, esse homem possuía um grande coração. Seus irmãos arrancaram a sua linda túnica e jogaram ele dentro de um buraco. Sabe o que eu acho importante destacar? Ele perdeu a sua túnica. Ele foi jogado dentro de um buraco. Mas como foi o final dos dias de José? Governador, o homem mais influente da nação, poderoso. O que eu preciso de destacar? Quando eu guardo o meu coração, todas as coisas que são tiradas de mim hoje, elas não vão fazer falta lá na frente. Porque o que o Senhor vai colocar nas minhas mãos é superior, é maior, é melhor.
Talvez hoje o que governa o teu coração é o sentimento de injustiça, por conta do pensamento de que, de alguma forma, algo que era por direito seu foi tirado de você. Já parou para pensar, olha como são as coisas, já parou para pensar se José fica preso à túnica? Quem se prende à túnica, coisas pequenas, não recebe o governo, não recebe as coisas grandes. Se você se apega demais a pequenos detalhes, coisas como não olharam para mim, não me cumprimentaram, não me entregaram, não me reconheceram, não tem como receber governos. O exemplo de José, ele deixa muito claro de como vale a pena guardar o coração até o final. Por outro lado, com o coração contaminado, presta atenção, com o coração contaminado, eu fico sem as coisas que foram tiradas agora e sem aquilo que eu poderia receber no futuro. Aí o prejuízo é completo. Eu fico sem a túnica e sem o governo. Eu fico sem as coisas pequenas e sem as coisas grandes. Eu fico sem nada. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Uma pessoa que vence as batalhas do coração, vence qualquer outra batalha. Uma pessoa que vence as batalhas do coração, vence qualquer outra batalha. Provérbios 17:3 diz assim: o crisol é para a prata, e o forno para o ouro. Mas o Senhor, o que está escrito aí? Estar no lugar certo, na hora certa não é o suficiente. É necessário ter o coração certo. Feche os seus olhos, por favor. Hoje nós tocamos em um dos pontos mais sensíveis de toda a Bíblia. Mais do que mudar as suas circunstâncias, Deus está interessado em mudar o seu coração. Grave isso e nunca se esqueça, se Ele puder mudar o seu coração, Ele poderá mudar toda a sua realidade. E é por isso que você tem que se apegar a Ele a cada dia mais. Porque tem coisas que de fato é difícil superar. É difícil de romper. É difícil de vencer. Um trauma, um abuso, uma violência que você tenha sofrido no passado, falências, injustiças, isso não é fácil. Talvez tenha assuntos que até hoje, quando você toca neles, teus olhos enchem de lágrimas. Existem experiências que talvez até o dia de hoje, elas continuam a agir como uma âncora na sua vida. Mas isso não pode acontecer mais. Até porque você conheceu Jesus Cristo. Quer um exemplo maior do que esse? Ele morreu por todos, inclusive os que não queriam absolutamente nada com Ele. No momento de dor, no momento de sofrimento, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Senhor foi espancado, Ele foi surrado de várias maneiras, foi rejeitado, foi ofendido, nem na sua própria terra Ele foi valorizado. Mas o Senhor Jesus estava focado num propósito maior. E o que tem faltado para muitos é justamente isso, o foco num propósito maior. O que tem faltado para muitos é alinhar os seus pensamentos com aquilo que vale a pena você gastar tempo, energia e recursos. Não aceite terminar essa noite do mesmo jeito. Não aceite terminar essa noite da mesma forma.
O Espírito Santo, Ele quer te envolver nessa noite e curar todas as suas feridas. Ele quer te levar para um nível elevado de coração. Ele tem mais para você, mas Ele precisa mudar você de dentro para fora. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Trate isso como uma prioridade máxima. Deus vai responder o teu coração. Deus vai escolher você pelo teu coração. É pelo coração. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas sem dúvida alguma, por conta do coração de muitos, Ele não pode fazer muita coisa. Diga isso a Ele neste momento: meu Pai, eu quero. Peça no teu lugar. Talvez você já abriu a boca para pedir tantas coisas, mas você não colocou a devida força para pedir o coração certo. Peça a Ele: meu Pai, eu quero esse coração alinhado com o teu. Meu Pai, eu quero um coração leve. Eu quero um coração puro. Eu quero um coração santo. Eu quero um coração que tem prazer nas coisas espirituais. Eu quero. Meu Pai, esse é o meu desejo. Eu quero. Peça a Ele, Ele vai dar. Ele tem o interesse em te dar um coração novo. No livro de Ezequiel existe uma passagem em que o Senhor diz que Ele tiraria o coração de pedra, Ele tiraria o coração de pau e Ele colocaria um coração de carne, um coração quebrantado. É disso que você precisa. Diga isso a Ele: meu Pai, eu quero, eu preciso da tua ajuda. Esse é o meu desejo. Eu não quero mais ser essa pessoa amargurada. Eu não quero mais ser essa pessoa invejosa. Seja sincero para com Ele. Não tenha medo de ser vulnerável diante do Senhor. Ele sabe quem você é. Não se esconda. Não revele-se a Ele. Diga: meu Pai, ainda dói, ainda me machuca. Tem coisas que ainda me afetam, mas eu não quero mais isso. Se você tiver que chorar por algo, chore pelo Senhor. Chore na presença dEle. Mas não viva a sua vida escravo de angústias, perdas, depressão, humilhações. Não. Ele quer fazer, Ele quer curar, Ele quer derramar. Espírito Santo, eu peço, comece a envolver a tua igreja. Comece a envolver a tua igreja, meu Pai. Comece a passar por entre os corredores. Comece a passar, meu Pai. Comece a curar. Comece a libertar. Comece a transformar. Entenda que se você entrou com o coração errado, mas se você sair com o coração certo, a tua história, ela começa a ser mudada agora. Ela começa a ser transformada agora. Queira um coração flexível. Deseje isso. Chega de pagar o mal com o mal. Não pare de desejar o mal das pessoas, mesmo para aqueles que te fizeram muito mal. Foi o teu pai que te machucou, perdoe ele. Foi a tua mãe que te machucou, perdoe ela. Foi o teu irmão que te feriu, perdoe ele. Não, decida romper. Decida romper. Creia nisso de todo o seu coração. Persiga esse coração que agrada ao Senhor. Diga isso a Ele. Rendido estou. Diga isso a Ele nesse momento. Louve ao Senhor. Louve a Ele com o teu coração. Louve a Ele com a tua alma. Ele quer ser adorado. Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adore a Ele, diga isso. Rendido estou. Diga isso pela fé.
Levante as suas mãos para o alto e louve a Ele, diga isso. Diga isso, a minha vida. Louve a Ele, seja curado neste momento. Seja curado agora. Você que estava com o coração aflito, você que estava com o coração enfermo, receba a cura agora. Se veja livre desse peso, desse fardo que você carregou do seu coração. Receba esse poder, receba essa unção e seja transformado. Diga isso, a minha vida. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui. Queira mais do que tudo um coração como o coração do Senhor. Busque isso sem cessar. Tem algumas coisas que não fazem muito parte da nossa natureza. Tem pessoas que possuem um perfil mais intolerante, impaciente. Mas tudo pode ser mudado. Olhe para cá um instante, por favor. Quem aqui me conhece, que já conversou diretamente comigo? Levanta as mãos, por favor. É mais fácil direcionar para vocês, porque vocês já conversaram. Nós já falamos muitas vezes aqui na igreja sobre inclinação. Inclinação é aquilo para o qual você tem uma predisposição. Sabe qual sempre foi a minha inclinação? Intolerância. Eu ia de 0 a 100 muito rápido. E um dia o meu pai, ele abriu meus olhos, ele disse assim: filho, se você continuar vivendo assim, você vai terminar os seus dias mal e sozinho. Quando eu ouvi isso, confesso que foi um tapa na minha cara. Eu falei: Senhor, não quero. Não quero. Não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não posso ser esse tipo de pessoa. E a partir daquele momento eu comecei a trabalhar de todas as formas para me ver livre desses sentimentos que me acompanhavam. Eu comecei a trabalhar para romper com isso dia após dia. Eu não queria mais ser essa pessoa. Se você me perguntar, foi fácil? Eu vou dizer para você o seguinte: antes de você caminhar, você vai dar umas tropeçadas. Você vai cair. Mas chega uma hora que você para de cair. Que é quando você começa o teu processo de evolução. Tem pessoas que até hoje, dependendo do testemunho que ouve, isso mexe com você. Tem gente que se incomoda com a vitória do outro. Isso não pode acontecer. Vitor, você já teve sentimentos contra pessoas? Sim. O que eu fiz? Comprei presentes para elas
Ó, se eu já te dei algum presente em algum momento, não quer dizer que eu não gostava de você, tá? Mas eu dei presentes, um ato profético, mandando uma mensagem ao mundo espiritual, deixando claro que eu estou quebrando aquele sentimento que eu tenho contra ela. Faça isso. Faça isso. Tem pessoas que não conseguem honrar outras pessoas por nada. Você não critica, mas também não consegue honrar por nada, porque lá dentro de alguma forma incomoda. Quando nós falamos sobre a honra é uma porta que se abre para você viver o mesmo que a pessoa está vivendo. Quando você coloca ela numa posição mais elevada, dizendo: caramba, parabéns, o que você fez, o que você alcançou, teu testemunho mexeu muito comigo. Pô, o teu rompimento, nossa, incrível, 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 incrível. Você está escancarando uma porta no mundo espiritual e é só questão de tempo para que as mesmas coisas comecem a acontecer com você. Sabe a famosa dor de cotovelo? Não pode existir. Saia daqui decidido a mais do que orar por isso, agir em direção a isso. Quebra barreiras. Mas e se o fulano não reagir de acordo? Gente, você não faz esperando uma reação. Se você faz com esse propósito, você já está com a intenção e motivação errada. O que você tem que fazer tem mais a ver com a sua libertação do que da libertação do outro. É por você. E automaticamente falando, quando o teu coração sobe, isso acaba afetando diretamente todas as pessoas ao nosso derredor. Filhos são impactados, cônjuge é impactado, todo mundo é impactado, todo mundo que está ao nosso derredor. Deus busca esses corações. Salmo 34, 21 diz assim: a malícia matará o ímpio. Malícia. Quem aqui reconhece que em algum momento da vida foi uma pessoa maliciosa? Levanta as mãos, por favor. No mínimo você conhece uma pessoa maliciosa. Olha o que esse texto diz: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Provérbios 14, 32 diz assim: pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. A malícia nos lança fora dos planos e projetos do Senhor. Ela nos coloca fora do lugar da presença de bênção. Ela nos faz perder o que é relevante. Jeremias 2,19 diz assim: a tua malícia te castigará. Perceba que aqui não está falando que Deus vai te castigar. O teu sentimento errado, ele vai te castigar. Ele vai se voltar contra você. Ele vai arrebentar com a sua vida. Se você fizer uma pequena oração, mas você tiver um grande coração, Deus fará coisas incríveis na sua vida. Incríveis, incríveis, incríveis. Se livre dos teus ídolos. O que é um Deus para você? O que hoje governa o teu coração? Quando o Senhor pediu Isaac a Abraão, era uma prova do coração. Ele queria saber aonde que estava a bênção na vida de Abraão. Se estava do lado de fora ou se já tinha tomado o coração. Deus quer isso. Se você não puder entregar o seu coração a Ele, não tem nada mais que você possa oferecer. Deus não quer recursos sem coração. Deus não quer obras sem coração.
Deus não quer ser adorado sem coração. Às vezes é melhor a gente ficar quieto, mas com um coração maravilhoso, e Deus está recebendo essa adoração silenciosa. Até porque quando nós falamos com coração, sobre coração, o ápice da nossa adoração está aqui dentro. Está aqui dentro. Não é o quanto eu digo, Senhor, Tu és belo, lindo, maravilhoso, mas sim o quanto meu coração bate em direção aos propósitos do Senhor. A gente precisa de muita coragem para muita coisa. Não se iluda. Às vezes nós precisamos de uma coragem muito maior para pedir um perdão ou liberar um perdão do que propriamente para brigar com alguém que é maior e mais forte do que nós. A gente precisa de uma dose de humildade maior. A gente precisa de uma coragem muito maior também para reconhecer algumas coisas. Para dizer assim, errei. Sabe, estou lembrando disso agora, olha que legal. Passei muita vergonha na escola, muita mesmo. Eu estava me lembrando que chegaram momentos em que eu não queria comprar nada na cantina, eu ficava sem comer, porque eu sabia que se eu levantasse uma nota de 2 ou de 5 reais, eu ia ouvir o que eu não queria. Sempre que vira o ano, o normal são os alunos comprarem um material novo. Confesso que às vezes eu queria usar o velho, porque quando eu ia usar o novo, eu ia ouvir as mesmas coisas. Tá tirando os fiéis, tá roubando dos irmãos. Quer ver uma coisa que eu não gostava? Quando meu pai e minha mãe iam me buscar de carro na escola, porque eles iam me perguntar: que fiel precisou andar a pé para eu poder andar de carro? A pessoa, olha que legal, muitos pegaram no meu pé nesse sentido, mas teve um que pegou mais. Quando a gente saiu da escola, o Guilherme vai lembrar disso. A gente ficou sabendo que ele estava passando por uma dificuldade muito grande. O pai dele tinha 3 lojas, as 3 lojas fecharam. Ele não estava tendo para higiene pessoal e nem para se alimentar. Sabe o que a gente fez? O que vocês estão imaginando? Nós fomos lá. Estendemos as mãos, oferecemos ajuda, para a honra e a glória do nome dele, por ele e para ele. Lute nesse final de ano para desenvolver o coração de um nível mais elevado que você conseguir. Não existe nada que acelere mais processo. Quer que a dor acabe rápido? Quer chegar naquele lugar rápido? Nada acelera mais o processo na vida de uma pessoa do que o coração certo. Lembra qual foi a primeira frase que eu pedi para vocês repetirem no início da reunião? As coisas de Deus não demoram. Somos nós que demoramos para entender as coisas de Deus. E esse é o entendimento mais profundo que você pode chegar. O coração certo, o coração alinhado. Não estou dizendo que é fácil fazer algumas coisas, mas no que eu me fundamento? Colossenses, projeta para eles por favor, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, achou?
Está lá embaixo, é um dos últimos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olha para o lado, para a pessoa que estiver mais próxima a você, e diga isso a ela: não é por você, não é pelo outro, é para o Senhor. É para o Senhor. Pela fé, antes de nós encerrarmos, porque eu gosto de falar e aí o tempo vai passando, fecha os seus olhos mais uma vez. Eu gostaria que nesse momento você tirasse alguns instantes para abençoar a vida de pessoas que talvez hoje você tenha dificuldade de convivência com ela, você tem uma barreira contra ela, mas eu gostaria que você liberasse palavras de bênção sobre a vida dela. Abençoe ela, abençoe a família dela, comece a declarar que ela vai ter um grande futuro, comece a dizer no teu lugar: eu abençoo a sua vida, fulano de tal, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. E pela fé diga isso: eu libero o que eu tenho que liberar a partir de agora. Eu libero nessa noite, você está livre. Diga o nome do fulano de tal e diga isso: ó, você está livre, porque eu faço isso pelo meu Deus, eu faço porque eu quero agradar a Ele, eu faço isso por temor a Ele, eu faço isso porque eu preciso dEle. O Deus é minha vida, se Ele vai me escolher pelo meu coração, então eu quero esse coração elevado. Eu peço, Senhor, mude corações nessa noite, limpe os corações, purifique os corações, que nesse dia, meu Pai, o Senhor procure nessa igreja, e o Senhor encontre muitos corações segundo o seu coração, pessoas dispostas a obedecer por amor, pessoas dispostas a entregar, não com base numa troca, mas com base nesse desejo único em querer agradar ao Senhor. Que o Senhor encontre, meu Pai, corações sedentos de justiça, corações amáveis, corações cujas feridas estão sendo cicatrizadas hoje nessa reunião. Eu abençoo a sua vida. Levante as suas mãos para cá. Eu te abençoo, eu abençoo o seu lar, eu abençoo a tua família, e que nessa noite você receba esse coração novo, coração esse que vai fazer com que todos os seus processos sejam acelerados, que o Espírito do Senhor, Ele possa te revestir, que Ele te cubra, que o sangue dEle cubra você, a tua casa, a tua família, que o poder dEle, a luz dEle resplandeça sobre a sua vida. Aonde a amargura reinou, aonde a angústia e a preocupação reinaram, aonde a dor, aonde o sofrimento, aonde a vaidade, o orgulho reinaram, que a partir de agora o amor do Senhor venha reinar. Eu te abençoo, eu declaro, este final de ano será poderoso, incrível, extraordinário, de grandes alegrias na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.